Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 7ª aula de filosofia e nós daremos continuidade às nossas revisões. Continuaremos revisando o livro 1, só que dessa vez revisaremos o capítulo 3, as consequências da curiosidade, páginas 304 a 310. Os itens abordados são: todo ato tem uma consequência, as consequências da curiosidade e outras consequências da curiosidade. Antes, nós iremos falar um pouco sobre a história da curiosidade. Bom, gente, na história do planeta, a curiosidade sempre foi a mola propulsora das mudanças. O cientista é um eterno curioso, alguém que não acredita em verdades prontas. Então, nós podemos entender, gente, que há muitos e muitos anos, a curiosidade, ela sempre foi o quê? Uma mola propulsora, ou seja, um início de mudança, o início de uma nova descoberta. Então, assim, a partir dessa curiosidade que aconteceram grandes mudanças no mundo. Por exemplo, os primeiros grupos humanos. Os primeiros grupos humanos, eles habitavam um certo continente. E não se sabe por quê, mas eles gostariam de descobrir o que havia em outros lugares. Eles saíram buscando e por isso foram povoando outros continentes. Então, por conta dessa curiosidade de saber o que havia, em busca de melhores condições de vida, eles acabaram povoando outros continentes. E o cientista também, através da sua curiosidade, faz novas descobertas sempre, né? Ele não acredita que tudo que existe só existe daquela maneira, que é daquele jeito. Então, por isso, eles vão sempre pesquisando e fazendo novas descobertas. A história da curiosidade, ela se confunde com a história do pensamento humano. Sócrates, um dos fundadores da filosofia ocidental, era um defensor do questionamento. Nós sabemos, gente, que o Sócrates ele foi assim, um filósofo que modificou a história da filosofia. Antes do Sócrates, os filósofos, eles tinham o hábito de pesquisar sobre os fenômenos da natureza, por isso eles eram chamados de filósofos da natureza ou pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Já o Sócrates, ele tinha uma metodologia e tinha ideias diferentes, né? O que ele fazia? Ele perguntava. O Sócrates pedia explicações aos considerados especialistas, mas ele percebeu que eles não sabiam de tudo. O problema não era eles não saberem, mas dizerem não sei. O que acontece? Muitas vezes a gente não sabe das coisas, mas nós temos uma dificuldade tremenda em admitir que nós não sabemos, né? E isso é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não admite eu não sei, a gente acha que está sabendo, nós não vamos em busca de saber. Então, Sócrates, ele tinha um hábito de sair perguntando as coisas às pessoas. Ele dizia que quanto mais ele perguntasse, mais conhecimento ele iria adquirir. Através do quê? Do que as pessoas lhe respondiam. Só que ele percebeu que as pessoas tinham o hábito de, mesmo quando não sabia, não dizer eu não sei, né? E a professora de filosofia, Cristina Agostini, foi que percebeu isso e notificou nesse nosso texto. Ele então se dá conta de que assumir o desconhecimento é uma espécie de sabedoria. É atribuída a ele a famosa frase, eu só sei que nada sei. Ou seja, muitas vezes, quando você fala, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou ver e aviso a você como é, porque a tia Elane, às vezes, mesmo quando os alunos perguntam, tia Elane, o que é isso? Né? Eu não sei. Quando a gente sabe, a gente fala, mas quando a gente não sabe, nós temos que admitir. Não sei. Porque, primeiro, nós somos humanos, nós não sabemos de tudo, nós estamos em constante busca pelo conhecimento e admitir que você não sabe é uma espécie de sabedoria, ou seja, você tem ciência do que você sabe e do que você não sabe. Por isso que o Sócrates criou essa frase tão conhecida, eu só sei que nada sei. O Sócrates, ele pensava assim, como sou consciente da minha ignorância, continuo a perguntar. Ou seja, ele era consciente de que ele não sabia de tudo, de que ele tinha, quando ele fala de ignorância, ele está falando da falta de conhecimento. Ele não está falando de ser ignorante, né, de ser mal educado. Ele está falando da ignorância, da falta de conhecimento. E como ele tinha consciência de que ele não sabia de tudo, ele continuava a perguntar. Por isso que é uma espécie de sabedoria admitir que você não sabe de tudo. Por quê? Porque você vai continuar em busca de conhecimento.
Quando você sabe de tudo, ou você acha que sabe de tudo, você não busca mais conhecer nada. Então, quando você tem essa consciência de que você não sabe tudo, você continua buscando cada vez mais conhecimentos. Na Grécia Antiga, curiosita significa a busca pelo conhecimento por si só. Ou seja, a curiosidade está relacionada à busca pelo conhecimento. Os homens investigavam o mundo e teciam teorias sobre ele porque era interessante e não por um objetivo específico. Ou seja, quando os homens estavam investigando o mundo, eles não tinham bem um objetivo específico. Olha, nós vamos pesquisar por isso, por isso. Não, eles não tinham esse objetivo, mas eles sabiam que aquilo era interessante. Então, eles iam porque eles queriam sanar essa curiosidade sobre as coisas que aconteciam no mundo. A partir do Renascimento, nos séculos XVI e XVII, a curiosidade ficou sob os holofotes, ou seja, ela ficou muito em evidência. Nessa época, viveram cientistas que não tinham medo de fazer perguntas. Então, nessa época, tinham alguns cientistas que perguntavam bastante sobre as coisas que estavam acontecendo. Por isso que a curiosidade ficou assim tão em evidência, por conta do excesso de perguntas. No século XVIII, quase 3 séculos após a sua criação, a máquina de impressão tipográfica de Gutenberg tinha aumentado significativamente a quantidade de informação em circulação na Europa. Ou seja, quando a máquina de impressão realmente começou a ficar em evidência, aumentava as impressões, significa dizer que quanto mais você imprimia informações, mais essas informações circulavam entre as pessoas, o que fazia com que as pessoas tivessem mais curiosidade sobre o que elas estavam lendo. Os livros eram produzidos em massa e havia os jornais, verdadeiros combustíveis para a curiosidade, que impulsionou grandes descobertas como a luz elétrica e a teoria da evolução das espécies. Então, gente, nós podemos perceber que os jornais, eles impulsionavam a curiosidade das pessoas, porque a partir do momento que você publica uma notícia, publica alguma coisa, você gera curiosidade naquela pessoa que está lendo, no leitor. Então, isso impulsionava grandes descobertas. Quando as pessoas ficam curiosas sobre alguma coisa, elas vão atrás de sanar essa curiosidade. Por isso, elas vão tendo o quê? Novas descobertas. A abundância de informações e a facilidade de acesso a elas definem a nossa relação com a curiosidade nos 2 últimos séculos. Ou seja, hoje em dia nós conseguimos entender por que somos tão curiosos. Primeiramente, nós temos uma abundância de informações. Todo dia nós estamos recebendo novas informações. E além disso, nós temos uma facilidade de acesso, ou seja, nós chegamos facilmente a essas novas informações, o que faz com que a gente crie uma curiosidade imensa sobre esse excesso de informações. Antes da internet, já havia uma consciência sobre o excesso de conhecimento disponível. Antigamente, que a gente não tinha tanto acesso à internet, mesmo assim nós éramos curiosos com relação ao conhecimento que tinha disponível para nós, mas nós não tínhamos essa facilidade de acesso. Por exemplo, na minha época, quando nós tínhamos alguma dúvida sobre algum conteúdo, nós íamos em uma biblioteca pública para fazer uma pesquisa, então você tinha que se deslocar até a biblioteca para fazer essa pesquisa. Hoje, com a internet, nós conseguimos acessar essas informações de uma maneira muito mais fácil. Então, isso facilita muito a busca por novos conhecimentos, digamos assim. Hoje, em segundos, nós temos a resposta para praticamente qualquer pergunta, das técnicas às metafísicas, você escolhe. Então, assim, hoje, em questão de segundos, a gente entra na internet, nós temos respostas para tudo, né? Basta saber pesquisar. A internet, ela pode ser um banquete para os curiosos. Pode ser, porque não necessariamente ela é. Porque a gente tem a questão também, gente, do uso superficial, do uso sem orientação, que traz aquelas respostas fáceis e a curiosidade se alimenta da dúvida. Ou seja, quando a gente tem um acesso, né, a gente tem muita informação, a gente tem que ter cuidado para saber qual informação é válida, qual informação ela é importante, qual informação é verdadeira. E também a gente tem que ter cuidado para acabar não perdendo o foco. Você entra para fazer uma pesquisa, e aí você vê um joguinho,
você vê um vídeo no YouTube que não tem muito a ver com a sua pesquisa e você acaba se distanciando do seu objetivo. Como os especialistas a quem Sócrates interrogava, o Google nunca diz eu não sei. Mesma coisa, lembra do que o Sócrates falou? As pessoas não dizem eu não sei, o Google também não. Então, sempre que você faz uma pesquisa, tem que ter cuidado para saber se aquela pesquisa, aquela resposta, ela está verdadeira, né? Tem que usar sempre sites confiáveis. Por quê? O Google ele não vai dizer eu não sei, ele vai te dar 1 milhão de respostas, ele vai te dar várias respostas, algumas verdadeiras e outras falsas, né? Isso quando ele é usado de fato para responder uma questão gerada por alguma inquietação ou pela observação da realidade. Nós temos que ter cuidado, gente, porque o Google ele é alimentado por pessoas. Pessoas entram no Google e colocam informações. E aí você pode colocar a informação que você quiser. Então, tem que ter cuidado para saber se essa pesquisa realmente você conseguiu encontrar respostas verdadeiras ou respostas falsas. Agora sim, que a gente já falou um pouco sobre a questão da história da curiosidade, nós vimos a importância. Lógico, estamos falando da importância da curiosidade quando ela traz benefícios, né? Nós vamos falar do nosso capítulo 3, que tem como objetivo refletir sobre as consequências da curiosidade e também trazer a questão do mito de Pandora. Bom, gente, como a gente já havia falado antes, a curiosidade, a história da curiosidade, ela é muito legal. E nós sabemos que ela traz consequências. Existem consequências positivas e existem consequências negativas, ou seja, benefícios e malefícios. E todo ato da gente, ele tem uma consequência, ou seja, toda ação tem uma reação e todo ato tem uma consequência. Então, dependendo da situação, a consequência ela pode trazer algo positivo, como nós vimos na questão da história da curiosidade, né? Que as pessoas saíram buscando conhecimento e foram descobrindo cada vez mais coisas. Mas também tem malefícios. Muitas vezes, nós às vezes nos metemos em assuntos que não é da nossa conta e acaba trazendo uma situação ruim. Por exemplo, você viu lá uma panela em cima do fogão, você quer ver o que tem dentro da panela. Você ficou curioso, quando você virou, a panela estava com coisas quentes dentro dela e você acabou se queimando. Isso é um malefício. Então, a curiosidade, ela pode trazer benefícios, mas também pode trazer malefícios. E é justamente sobre isso que fala a questão do mito de Pandora, né? O mito de Pandora, ele fala justamente sobre uma mulher, que era a Pandora, que ela recebe uma caixa e ela recebe todas as instruções de nunca abrir essa caixa. Então, a Pandora, ela tem uma caixa, que a gente chama de caixa de Pandora, e sempre falaram para ela, não abra essa caixa. Mas a Pandora era muito curiosa e acabou abrindo a caixa. Quando a Pandora abriu essa caixa, ela acabou libertando todos os males que até então não eram conhecidos. Fome, a miséria, a maldade. Ela despertou tudo que era ruim, que estava preso dentro da caixa. E até aquele momento as pessoas não conheciam aqueles problemas. E ela libertou. E no fundo da caixa da Pandora sobrou somente algo pequenino, que foi a esperança. Então ela libertou o que há de ruim e sobrou somente um pouquinho de esperança no fundo da caixa. Bom, então nós podemos perceber pela história da Pandora que nós temos que ter cuidado, porque as consequências elas podem trazer benefícios, como foi no caso de Sócrates, e podem trazer malefícios, como foi no caso da Pandora. Então nós temos que ter cuidado. Quando a curiosidade ela vai trazer o quê? Coisas novas, um novo conhecimento, descoberta sobre algo novo, vai fundo, porque aí sim é interessante. Agora, quando você percebe que pode trazer algo de ruim, evita. Bom, e aqui, mais uma vez, falando sobre a questão das consequências da curiosidade. A curiosidade, ela não precisa vencer sempre, né? Em um estudo da Universidade de Chicago com a Eascom School of Business, participantes que foram encorajados a imaginar como se sentiriam após ver uma foto de algo incômodo, tendiam a não querer ver essa imagem, nem para comprovar a má impressão. Ou seja, pegaram uma foto e falaram, você quer ver essa foto? Ela tem uma imagem ruim. Então, eles ficaram imaginando e aí eles acabaram pedindo para ver. E quando eles viram, eles sentiram incômodo porque a foto era uma foto de algo ruim. Então, eles começaram a pensar, né, sobre as consequências
da questão do pensamento, das consequências negativas da curiosidade. Ou seja, poxa, quanto tempo essa imagem ruim vai ficar na minha cabeça? Era melhor que eu não tivesse olhado essa foto, né? Então, assim, eles mataram a curiosidade deles, sanaram essa curiosidade, mas aí ficaram com aquele pensamento ruim por conta dessa foto. Então, às vezes, você tem que pensar nos efeitos negativos da curiosidade e pensar a longo prazo para ver se realmente vai valer a pena. E aqui, uma curiosidade, algo interessante sobre a questão da curiosidade. Quanto é muito? Vocês sabiam que as crianças fazem muitas perguntas, né? Inclusive, até os pais às vezes ficam, meu Deus, quanta pergunta. Menino, para de perguntar. Isso acontece bastante. Mas vocês têm noção de quantas perguntas vocês fazem, em média? Bom, foi essa dúvida que moveu uma psicóloga dos Estados Unidos a examinar cerca de 229 horas de gravações das conversas com adultos de 4 crianças, desde os 14 meses até os 5 anos. Tá? E no fim, ela concluiu que, em média, elas faziam 107 perguntas por hora. Ou seja, dos 14 meses até os 5 anos, essas crianças faziam por hora, em média, 107 perguntas. Algumas delas eram tentativas de chamar a atenção, mas cerca de 2/3 tinham como objetivo conseguir alguma informação. Tá? E a conclusão da pesquisadora foi, né, que fazer perguntas é um aspecto central do que significa ser criança. Porque as crianças, gente, elas estão em fase de descobertas, né? Então elas querem descobrir. E nada melhor do que sair perguntando para descobrir algumas coisas. Então, por isso eles perguntam muito. Eu sei que às vezes os pais acabam perdendo um pouco a paciência, porque pergunta demais, né? Mas isso faz parte da busca pelo conhecimento. Então, é comum, é normal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, tá? Em caso de dúvida, tira as dúvidas durante as nossas videoconferências, tá? Ou então, pode estar mandando também essas dúvidas pelo canal, tá bom? Na agenda eletrônica, pelo meu canal. Então, até a próxima aula, um grande abraço, tchau!